Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez, mais um encontro do curso de PHP com MySQL. Na aula passada nós vimos então como realizar toda a preparação da sua máquina, visando a transformação dela em um ambiente de desenvolvimento preparado para utilização com PHP, com banco de dados, além também de HTML. Fizemos então a instalação do XAMPP, realizamos alguns testes para a execução do servidor, finalizando com a criação de uma pasta chamada aulas PHP, lá dentro do htdocs, que é a pasta principal do XAMPP. Essa pasta ainda está vazia e a ideia é que na sequência das aulas a gente comece a trabalhar dentro dela na criação de arquivos PHP, arquivos de programação. Daí a necessidade da instalação e configuração de um programa editor de código. E aqui no curso, a sugestão é que você utilize um software chamado Visual Studio Code, ou VS Code, como também é conhecido, ok? E nesta aula, então, nós veremos como realizar o download, a instalação e a configuração do programa, visando aí o trabalho durante o curso, através dessa ferramenta extremamente popular e utilizada no mercado de desenvolvimento. Entretanto, se você já tem o Visual Studio Code, já o utiliza para outras atividades, ou mesmo algum outro programa de edição de código, você pode simplesmente pular esta aula, já partir para a próxima, começando efetivamente a codificação aqui dentro do curso. Okay? Caso contrário, esse é o primeiro contato com a linguagem, você ainda está engateando com os estudos de desenvolvimento web, então recomendo fortemente que você faça os processos que eu vou indicar nesta aula, usando o Visual Studio Code, já que é um software relativamente leve, simples de ser utilizado e ao mesmo tempo bastante poderoso e muito bacana de se trabalhar com desenvolvimento web. Ok? Então, para download e instalação, primeiro passo, entrar no seu navegador de preferência e procurar pelo nome do programa. Então, VS Code, de forma abreviada, já é suficiente para localizar. Digita lá então VS Code, dando um Enter na sequência. E aí o primeiro resultado trazido aqui pelo Google já é o próprio site oficial do Visual Studio Code. Ok? Detalhe, pessoal, cuidado com o irmão mais velho do Visual Studio Code, que é o Visual Studio. Ok? Notem a diferença. Existe o Visual Studio e o Visual Studio Code. Aqui no curso nós vamos trabalhar com o Visual Studio Code, que é um software muito mais leve até, e ele é voltado para desenvolvimento web principalmente. Não que não dê certo fazer com o Visual Studio, é possível sim você trabalhar com desenvolvimento web, inclusive com PHP usando essa IDE, esse software de edição de código, mas ele é um software muito mais parrudo, muito mais pesado, muito usado para a criação de softwares realmente. Então não é o ideal para se trabalhar com desenvolvimento web. Ok? Então vamos voltar aqui para o primeiro resultado, Visual Studio Code. Vou clicar aqui em cima do nome do site, do link. Vamos aguardar o carregamento. E aí ele fala um pouquinho sobre o que é o VS Code, suas principais características. Eu vou entrar direto aqui no botão Download for Windows. Ok? Vou dar um clique aqui em cima desse grande botão azul. Então, feito isso, ele vai iniciar o download do programa. Detalhe que é feito o download da versão para usuário, então você consegue instalar esse programa mesmo que você não seja um usuário administrador no seu computador. Vamos aguardar um pouquinho o término para na sequência começar o processo de instalação. Muito bem, finalizada então a instalação, podemos executar por aqui mesmo, na barra de downloads do navegador, ou lá pela pasta de downloads do seu computador. Ok? Tanto faz. Então, vou dar um clique aqui em cima do programa e aguardar o carregamento da tela inicial de instalação. O VS Code é um software bem leve, então a instalação deve ser muito mais rápida do que foi a do XAMPP, por exemplo. Aqui já abriu a tela de licença do programa,
aquela tela que a gente nunca lê, né? Então, basicamente aqui precisamos apenas marcar a opção aceito o acordo, avançar, clicando na opção próximo. Ali ele indica o caminho de instalação padrão. Esse caminho de instalação ele fica relacionado ao seu usuário, por isso que não precisa ser um administrador do Windows para conseguir instalar. Vou manter o que já está indicado aqui como padrão e avançar, clicando em próximo. Aqui ele indica que vai criar os atalhos do programa no menu iniciar do Windows, né? Vamos manter como está e avançar. Nessa tela chamada de tarefas adicionais, o instalador dá a opção de criar alguns atalhos. Recomendo que você marque todos eles. O atalho para a área de trabalho, o atalho para o menu de contexto do Windows, que é aquele menuzinho que aparece quando você clica com o botão direito em cima dos arquivos, em cima das pastas, né? Então marca também, porque fica uma forma mais fácil de você abrir projetos no editor de código. E aí avançar mais uma vez. Então, nessa tela final, ele faz um pequeno resumo de tudo que você escolheu nas anteriores. Basicamente é conferir e clicar no botão de instalação. Então a instalação inicia. Mais uma vez precisamos aguardar um pouquinho até o término dela, antes de prosseguir. Muito bem, então, instalação concluída. O programa aqui informa isso, né? E já traz ali a opção de iniciar o carregamento do Visual Studio Code. Eu vou deixá-la marcada e vou dar um concluir aqui para iniciar. Então a primeira execução às vezes pode demorar um pouquinho, né? Então aqui já está praticamente carregado, vamos aguardar mais um pouco. Notem que lá na área de trabalho o instalador também criou o atalho. E no próprio menu iniciar, clicando ali nele, também dá para ver que Visual Studio Code foi instalado, né? Muito bem, então a tela inicial do programa está aqui, carregada, né? O programa ainda está completamente cru, né? Não está com nenhuma configuração especial. Na sequência nós vamos fazer alguns ajustes para deixar ele no jeito para o decorrer das aulas de PHP. E o primeiro ajuste que faremos, e é um ajuste opcional, ok? Faça se você quiser, é traduzir o programa para português Brasil, né? Normalmente na primeira instalação do programa já aparece no canto direito da tela um pequeno painel falando sobre a instalação de uma extensão que traduz o programa. Por algum motivo aqui na minha máquina ela não carregou, não está aparecendo nenhuma opção aqui no canto direito para mim, mas não tem problema, se isso aconteceu com você também, a gente consegue fazer a instalação entrando aqui no botão de extensões do lado esquerdo nessa barra lateral aí do seu programa, ok? Então você vai dar um clique aqui onde eu estou indicando, extensões. Vamos aguardar ali o carregamento do painel. No campo de busca nós vamos começar a digitar a palavra português. Nem precisa digitá-la completamente, só inicia a digitação. E assim que aparecer a opção chamada Português Brasil, né, Language Pack, notem que é uma extensão oficial da Microsoft. O Visual Studio Code é um programa da Microsoft, gratuito, né, software livre, mas pertence aí à grande corporação. Aparecendo essa opção, dá um clique no botão Install do lado dela, que aí o processo de download e instalação já será feito na sequência para você, ok? É uma extensão bem leve, não deve demorar praticamente nada aí para concluir esse processo todo. Então, clica no Install e aguarda um pouquinho o término desse processo. Assim que terminar a instalação, muito provavelmente o programa vai abrir do lado direito aí da tela uma pequena notificação pedindo para você mudar o idioma e reiniciar o programa. Então é só clicar no botão azul, no botão indicado. Caso não tenha aparecido para você, pode fechar o programa clicando no X lá em cima e abrir ele novamente, ok? Então aqui eu vou clicar no botão Change Language e Restart, ele vai fechar o programa e ao abrir novamente para mim já estará traduzido. Vamos aguardar um pouquinho.
e vamos ver se deu certo esse processo de tradução. Aqui ele ainda está carregando, vamos aguardar mais um pouco. Legal, programa carregado. Olhando lá na parte superior, todos os menus já estão traduzidos. Arquivo, editar, seleção. Caso não tenha acontecido isso com o seu programa, mesmo instalando a extensão, você pode voltar aqui nas extensões, no mesmo botão que nós entramos para instalar. A extensão, se ela for instalada, ela vai aparecer ali na listagem para você, dentro de instalado, né? Aqui ele ainda está carregando, ainda é um acesso inicial, então pode demorar um pouquinho mesmo. Olha lá, apareceu. Então, se está instalado, mas não funcionou na sua máquina, experimenta clicar em cima da extensão, desinstalar e instalar novamente. Ok? Não é muito comum o Visual Studio Code ou as suas extensões terem algum tipo de bug, algum tipo de problema, mas não é impossível. Então, caso aconteça, não se desespere, desinstala, instala de novo. Se ainda assim tiver alguma dificuldade, me comunica aí na parte de perguntas do curso. Tudo bem? Ainda temos mais alguns ajustes a fazer, mas primeiro vamos abrir aquela pasta chamada Aulas PHP, né, que criamos no nosso encontro anterior, já que ela será a principal pasta de trabalho aí durante boa parte do curso. Então, para abrir uma pasta dentro do Visual Studio Code, uma pasta de projeto, uma pasta de trabalho, né, digamos assim, você vai voltar aqui no primeiro botão da barra lateral do programa. É um botão chamado Explorador. Ok? Então, dou um clique nele. Vou aumentar um pouquinho mais a minha tela aqui. Ou maximizar mesmo, né? E aí já aparece ali do lado, ó, abrir pasta. Então, inclusive uma dica, né, em relação a essa interface do programa, notem lá na parte de baixo do programa, se você não mudou o tema, né, o padrão visual dele, provavelmente ele está mostrando uma grande barra na cor roxa. Isso indica que o programa está aberto, mas ele não tem nenhuma pasta de trabalho, ele não conhece a pasta onde você pretende criar seus arquivos de programação. Vamos clicar no botão Abrir Pasta ou menu Arquivo Abrir Pasta, tanto faz, ok? E vamos navegar até a pasta do XAMPP, mais especificamente a pasta htdocs. Então o acesso é através do disco local C, ou a unidade raiz aí da sua máquina, né? Logo em seguida, XAMPP, dando 2 cliques, htdocs e, por fim, chegando até o Aulas PHP. Você vai dar um clique em cima dessa pasta e vai na sequência clicar embaixo no botão chamado Selecionar Pasta. O programa vai fazer um recarregamento e assim que ele terminar esse processo de carregamento da pasta, notem que lá na parte de baixo do programa, a barrinha que antes era roxa, agora ela está com a cor azul. Isso é um indicativo de que você agora está trabalhando dentro de uma pasta de projeto ou uma pasta de trabalho, uma pasta que a partir de agora o Visual Studio Code passará a gerenciar, passará a monitorar tudo o que você fizer dentro dela. Novas pastas, novos arquivos, todos eles ficarão sob gerenciamento do Visual Studio Code. Ok? É bem provável que também apareça uma janelinha aí do programa perguntando se você confia nos autores dos arquivos dessa pasta. Logicamente, confie, né? São seus arquivos, é a sua pasta. Então, uma pequena checagem de segurança, mas que não vai impactar em nada no que nós vamos desenvolver durante o curso. Basta então marcar a opção Confiar nos autores de todos os arquivos e em seguida clicar no botão Sim, confio nos autores. Nossa pasta Aulas PHP por enquanto está vazia, né? Na sequência nós vamos criar um arquivo e vamos fazer alguns últimos ajustes e alguns testes também para ver se está tudo ok com o Visual Studio Code. Então agora com a pasta Aulas PHP aberta no Visual Studio Code, nesse painel chamado Explorador, nós temos ali duas opções. Um botão para criar um novo arquivo, que é esse primeiro aqui sinalizado em vermelho, e o segundo, bem do lado,
sinalizando em verde, é um botão para criar pastas, tudo dentro do Aulas PHP, ok? Nessa nossa primeira atividade, nós vamos criar então um novo arquivo. Então, pode dar um clique aqui no botãozinho sinalizado. Na dúvida, quando você passar o mouse, vai aparecer ali uma dica, novo arquivo, nova pasta, ok? Aqui eu vou criar então um novo arquivo e vou chamá-lo de 01-informações.php. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para que você consiga enxergar melhor o que eu criei. Então eu cliquei em novo arquivo, comecei com uma numeração 01, tracinho, informações, na realidade informações, sem cedilha, sem acento, né? E .php, já que já nesse primeiro arquivo de exemplo nós já vamos escrever um comando, uma instrução do PHP, e para que ela funcione, além de estarmos dentro de um servidor web, nesse caso usando XAMPP, com o Apache inicializado, né? Todos aqueles requisitos que nós preparamos na aula anterior, também é necessário que a extensão do arquivo tenha .php. É isso que indica para o servidor como ele deverá interpretar tudo que você escrever ali dentro, ok? E o fato de não ter cedilha, não ter acento, então é uma recomendação mesmo que documentos web tenham um nome simplificado para evitar problemas de reconhecimento, né, dessas referências, desses nomes, ok? Já o número 1, que eu coloquei no começo do arquivo, aí é uma prática minha, né, durante as aulas normalmente, para criar uma espécie de sequência lógica de estudos, né? Eu costumo numerar todos os exemplos, todas as atividades numa sequência mesmo, para que meio que tenhamos uma espécie de história sendo contada ao longo do tempo, ok? Mas é só uma sugestão, utilize a numeração se você quiser. Criei o arquivo, vou dar um Enter aqui para confirmar. E assim que eu fizer isso, e provavelmente você também, é provável que apareça no canto direito aí da tela uma mensagem, né, um alerta dizendo, nesse caso, que não foi possível validar o PHP porque não foi encontrada uma instalação do PHP. Mas como assim, né? O que ele quer dizer com isso? Na realidade, pessoal, o PHP está instalado na sua máquina. Quando você instalou o XAMPP, o PHP foi junto, assim como o MySQL, assim como o Apache. Mas o Visual Studio Code ainda não sabe disso. Então, embora ele não impeça você de programar PHP, ele não vai conseguir fazer algumas verificações, algumas validações no seu código, algumas detecções de erro, talvez ele não consiga fazer porque ele não encontrou o interpretador do PHP, mesmo ele existindo na instalação da sua máquina. Então, aparecendo essa mensagem, é legal que você clique ali no botão Abrir as configurações, como eu vou fazer aqui também, para que a gente mostre para o Visual Studio Code onde que está a instalação do PHP, onde que está o programa PHP-XZ, que é o executável do PHP, responsável por analisar, por validar todo o código que você criará usando a linguagem, ok? É um processo que pode parecer meio confuso ou complicado, mas você só faz uma vez também, como vai fazer agora junto comigo. Então, clica no botão Abrir configurações. Um novo arquivo vai aparecer aí na sua tela, na sequência, né? Vamos aguardar um pouquinho. Aliás, desculpe, não um novo arquivo, e sim uma nova aba chamada Configurações, ou Settings, se estiver em inglês. E aí você vai clicar nesse link chamado Editar em Settings.json. Nós vamos fazer o apontamento para o executável do PHP, para o programa PHP que interpreta os comandos PHP que você irá programar, ok? Então pode clicar em Editar Settings.json. Agora sim ele vai abrir um arquivo chamado settings.json. Percebam, ele já vem com uma pré-configuração. Um arquivo JSON é um arquivo que usa a notação, a sintaxe de objetos JavaScript. É um arquivo muito comum no mundo do desenvolvimento web para a realização de configurações
transmissão e recepção de dados, né, entre diferentes sistemas. Nosso curso aqui não é focado nisso, né, mas de uma forma geral é um arquivo comum na web, e o Visual Studio Code utiliza esse formato JSON para certos ajustes, certas configurações. E o que ele está trazendo ali, na linha número 2, é uma propriedade desse arquivo JSON chamada PHP Validate Executable Path, algo como caminho de execução do PHP ou caminho de instalação do PHP. E na frente, dois pontos aspas, mais especificamente dentro das aspas, é onde eu vou precisar então indicar o caminho da onde o PHP está instalado na minha máquina, ok? Antes de te mostrar como é que faz isso, vamos só ver como deixa esse código maior, né? Que o tamanho de letra está bem pequenininho, até para mim mesmo está bem difícil de enxergar, e isso não é muito confortável. A configuração do tamanho da fonte, né, de qualquer código que você faça aqui no VS Code, a gente consegue alterar no menu Arquivo, Preferências e Configurações, ou Ctrl e o botão de vírgula, que é o atalho para chegar no mesmo lugar. Ok? Então cheguei lá nas configurações. No momento ele ainda está mostrando para mim as opções do PHP, né? Por conta do último processo que nós fizemos. Simplesmente apaga essa referência que está aqui no campo de busca. Que aí com isso você vai conseguir ver outras opções de configuração. E dentre elas, nós temos ali o Font Size, que por padrão no VS Code vem em tamanho 14, tamanho muito pequenininho, né? Eu vou alterar, vou colocar talvez 18, e vamos ver lá no Settings JSON se ficou um tamanho mais confortável para legibilidade. Está melhor, mas ainda acho que está pequeno, então vou voltar aqui em configurações e vou aumentar para talvez 22. Volto lá para o Settings JSON e legal, agora está num tamanho mais confortável. Você pode mudar isso a qualquer momento, para qualquer tamanho, tá legal? Sempre entrando em Arquivo, Preferências e Configurações ou pressionando Ctrl e vírgula. Procure deixar num tamanho que fique confortável para você estudar, né, para você trabalhar bem aí dentro do código, seja qual for a linguagem no VS Code. Ok? Então vou voltar aqui para o Settings JSON. Notem que inclusive essa configuração que acabamos de fazer, ela também entra aqui como uma propriedade desse arquivo chamado Settings JSON, né? Ele criou ali uma editor font size. E outros ajustes, outras configurações que nós ainda faremos, né, no decorrer dessa aula, também vão entrando aqui nesse arquivo de configuração. Ele é usado pelo Visual Studio Code para fazer uma série de ajustes dentro aí do seu programa. Ok? Mas voltando aqui então na linha do PHP Validate Executable Path, o que colocar aqui nas aspas, né? Qual é o caminho do programa que executa PHP na nossa máquina? E aí, para entender que caminho é esse, nós precisamos voltar aqui na pasta do XAMPP. Mais especificamente, na pasta XAMPP mesmo, né? Na pasta principal, não é nem na htdocs dessa vez. Dentro da pasta XAMPP, notem que tem uma outra pasta chamada PHP. E é aqui dentro dela, da XAMPP PHP, que está o interpretador do PHP, que é um programinha mesmo. É um software que vai ler os comandos PHP que você vai escrever e vai interpretá-los dentro do servidor. O nome desse aplicativo de execução, ele é PHP mesmo, ok? Apenas a sigla PHP, ele é um aplicativo, ele é um executável, e ele está aqui na pasta PHP e na pasta XAMPP. Então, em resumo, a gente tem que passar lá no arquivo do Visual Studio Code esse caminho inteiro. Eu vou deixar aqui a tela meio que dividida para servir de colinha realmente para a gente. Ó. Então nós vamos colocar dentro das aspas do arquivo settings.json, ok? Lá na linha que tem
php validate executable path. Tem que ser exatamente nesse trechinho dentro das aspas. Nós vamos colocar C2 pontos, ok? Se fosse um caminho tradicional dentro do Windows, bastaria colocar C2 pontos, barra, champ, barra, php, que é o nome da pasta dentro do champ, barra, php.exe, que é o arquivo executável aqui dentro da pasta, tá? Aqui no meu computador ele não está mostrando as extensões, mas extensão de arquivos executáveis, né, é a extensão .exe. Só que notem que da forma que está digitado aqui, o Visual Studio Code está dizendo que tem um erro, né, alguma coisa está digitada errada. E na verdade são essas barrinhas aqui separando os C2 pontos das pastas e do arquivo. Dentro de arquivos JSON, a gente não pode colocar essa barra diretamente como ela está agora. Nós precisamos colocar uma barra adicional, que aqui é chamado de caractere de escape, e essa barra adicional fala para o arquivo JSON que essa instrução ela não é um comando, ela não é parte da linguagem JavaScript, ela é simplesmente um caminho. Então pode parecer um pouquinho confuso, né? Isso já tem a ver com programação, tem a ver com trabalhar com strings, né? Com literais, que é um assunto que a gente ainda vai entender melhor aí nas aulas de PHP, mas que nesse momento aqui especificamente você precisa colocar essa barra adicional para que isso seja um arquivo JSON válido. Se nós não colocarmos essa barra, nós não estamos trabalhando com um arquivo JSON com a sintaxe válida. O Visual Studio Code não vai entender essas linhas que estão aí dentro. Colocando essa barra adicional, o JSON vai passar a ser um arquivo com caminho válido e com isso não vai ficar aparecendo mais erros, né? Aquela sinalização vermelha ela já sumiu, ok? Mais para frente, na aula de PHP, né, em relação a strings, a valores, eu volto a conversar com vocês a respeito do porquê dessa barra, tá legal? Por enquanto, confie em mim, é importante que você coloque essa barra adicional para que o caminho fique válido e aí sim o Visual Studio Code entenda que você está apontando para o arquivo interpretador do PHP, que é o php.exe. Bom, indicação do executável do PHP feita. Agora o Visual Studio Code sabe que existe um PHP na máquina e ele vai passar a utilizar isso como referência. Antes da gente voltar aqui no arquivo 01 informações e já programar alguma coisa para testar, né, vamos fazer mais alguns ajustes aqui no programa, ok? Então eu vou fechar o arquivo settings.json. Antes, né, vale a pena entrar aqui em arquivo e salvar, só para garantir que o que você fez, as alterações foram preservadas. Então pode fechar clicando, ou melhor, pode salvar primeiro e aí depois clicar aqui no xizinho do settings.json para fechá-lo, né? E aqui nas configurações, fica aqui mesmo, tá? Caso ainda esteja aparecendo. Se você já fechou também sem querer, vem no menu arquivo, preferências e configurações, tá legal? Ou Ctrl e o botão de vírgula. E voltando nesse painel chamado configurações, além do font size, né, que mudamos agora há pouco, vamos aproveitar para colocar o autosave, marcando ali a opção On Focus Change, ok? Isso pode ser feito também, pessoal, através aqui do próprio menu arquivo, salvamento automático, tá? Repara que eu vou fazer por aqui, ó, menu arquivo, salvamento automático, e ele já vai trocar ali também para mim para After Delay, né? Eu tinha falado de colocar o On Focus Change, mas a opção correta é o After Delay. Isso significa que ele vai esperar talvez um meio segundo, até um pouco menos do que isso, antes de fazer o salvamento automático, tá legal? Então deixa aí marcado o After Delay ou salvamento automático pelo menu arquivo, é uma opção que vai agilizar o nosso trabalho dentro do programa, sem ter que ficar salvando manualmente toda hora. Desce mais um pouquinho aí na barra de rolagem e procura por uma opção chamada Word
o wrap, que é algo como quebra de linha ou quebra de palavra, ela está desativada por padrão. Vamos marcar aqui como ativada, como on. O que essa opção faz, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para que a gente entenda mais claramente. Eu vou deixar o off, que é o que já estava antes, né? E vou voltar aqui no informações e vou escrever um monte de coisa aleatória, tá? Depois eu apago. Então estou escrevendo lá uma frase qualquer. Faz de conta que isso aqui é uma grande instrução de código. Como o word wrap está desligado, repara só o que vai acontecer quando eu chegar no final da linha. Ele vai continuar. E vai começar a trazer aqui na parte de baixo do programa uma barra de rolagem lateral. Ok? Eu particularmente não gosto desse comportamento, dele ficar mantendo a digitação na mesma linha. Mesmo que não tenha mais espaço, ele segue mantendo a mesma linha e acaba dando uma barra de rolagem. Por isso que eu prefiro, nas configurações, deixar habilitado o quebra de palavra, ou quebra de linha. Clicando aqui no word wrap e de off trocando para on. Olha a diferença com essa opção ligada. Então, vou voltar aqui no informações e vou novamente digitar, simulando como se fosse uma grande sequência de comandos e instruções. Quando chegar no final da linha, repara no que vai acontecer. Ele automaticamente vai quebrar. Ele vai levar o restante do código para a próxima linha. Na verdade, ainda continua sendo uma única linha. A única diferença é que ele não dá mais aquela barra de rolagem lateral, que aparecia aqui na parte de baixo do programa, né? E com isso ele vai jogando o restante do conteúdo para linhas adicionais. Ele ainda mantém ali a numeração, então isso continua sendo a primeira linha do meu código, mas ele faz essa pequena quebra, né? essa jogada de colocar o código mais para baixo. É uma questão muito de preferência de cada programador, tá? Então entendo totalmente se você preferir deixar como estava, que é a opção off, né? Mas aqui no curso eu vou manter a quebra de palavras ou quebra de linhas habilitada, ok? E vou apagar aquele monte de abobrinha que eu estava escrevendo aqui nas informações, né? Outros ajustes que a gente vai fazer aqui para o Visual Studio Code, pessoal, na verdade, extensões que nós vamos instalar. Então, vamos voltar aqui para as extensões. Nós já tínhamos instalado a extensão Português Brasil, né? E aí eu sugiro que você instale mais duas extensões. Uma delas é a Material Icon Theme. Então, começa a escrever ali na barra de pesquisa dentro de extensões. Então, nós entramos aqui primeiro, extensões, e agora estamos aqui em cima na barra de pesquisa. Começa a digitar a palavra material em inglês, né? Que muito provavelmente já vai aparecer aqui uma extensão chamada Material Icon Theme. Pode clicar no botão instalar. Essa extensão, como o nome dá a entender, ela traz o suporte a todo um conjunto de ícones que serão usados conforme o tipo de trabalho que você está fazendo. O VS Code já coloca alguns ícones padrão em arquivos HTML, CSS, JavaScript, mas às vezes são ícones bem pequenininhos, difíceis de interpretar, e essa extensão já coloca um conjunto de ícones visualmente mais atrativo. Assim que você instalar ela, dá um clique em cima da opção Material Icon Theme para habilitar realmente a utilização dessa extensão a partir de agora. Ok? É só clicar em cima que ela vai passar a ser usada como padrão. E volta lá no explorador e repara que o ícone do arquivo de informações agora está um pouquinho diferente do que estava antes. Ainda está pequeno, né? Mas notem que é o próprio logo do PHP. Ok? Se tivéssemos um arquivo JavaScript, então, teste.js, ele ficaria então com o ícone amarelinho, né, com o logotipo do JavaScript. Se fosse um arquivo CSS, ó,
o logotipo do CSS3. Um arquivo HTML, o logotipo do HTML5. Então, todos esses ícones que você está visualizando agora, na minha tela, né, estão sendo gerados a partir dessa extensão chamada Material Icon Theme. Ok? É um detalhezinho de nada, né, visual, apenas para organização, mas é uma extensão que eu gosto de instalar. Ela me ajuda a bater o olho ali no painel explorador e saber claramente quem é quem, né, que arquivo que eu estou trabalhando ali. Tá legal? Instale se você quiser. Ela não é essencial para o curso, é só uma recomendação. E mais uma outra extensão que essa sim eu recomendo muito que você realmente instale, tá? É uma extensão chamada PHP IntelliFence. Eu vou deixar um pouco maior ali para que você enxergue melhor o nome dela. Deixa eu só escrever corretamente. Agora sim. Então, gente, mesmo caminho, tá? Você vai entrar aqui em extensões e vai pesquisar por PHP espaço Intelli. O nome dela é PHP IntelliFence. É uma extensão que vai melhorar os recursos de sugestão de código que o Visual Studio Code possui. Vocês vão notar, para quem nunca trabalhou com o Visual Studio Code, que você vai digitar comandos, instruções, e o programa já vai sugerindo alguns comandos que ele conhece por padrão. Isso é bacana porque minimiza a chance de erros de digitação e agiliza bastante o trabalho com a linguagem. Então você começa a digitar o nome de um comando, viu que ele apareceu, é só dar um Enter ou dar um Tab ou clicar em cima que o programa termina de digitar para você. E essa extensão ela melhora esse recurso de sugestões de código. Daí a importância de instalar ela aqui também. Ok? Então, assim que a extensão estiver instalada, notem que o botão de instalação ele some, né? Fica um ícone de uma engrenagem. E até aparece ali uma mensagem do lado direito da tela falando, né, sobre o IntelliFence, sobre a atualização dele, né, sugerindo ali de você dar suporte, né, à extensão, assinando aí os recursos pagos dela. Ela é uma extensão paga, aqui a gente está usando uma versão gratuita dela que é muito boa, já vai nos ajudar bastante durante o curso. Então essa janelinha que deve ter surgido aí para você, uma janela mais de propaganda, né? Pode clicar no Dismiss para ela simplesmente não aparecer mais aí para você, ok? Então essa extensão vai ser muito bacana, vai ser muito importante para a gente, mas ela tem um probleminha que é entrar em conflito com o recurso nativo de PHP que o Visual Studio Code possui. O VS Code ele já tem uma série de extensões próprias, né, nativas, que nem aparecem aqui na listagem para a gente, e a IntelliFence ela acaba conflitando com o suporte nativo de PHP que o VS Code tem. O ideal nesse caso é que a gente use só ela, só a IntelliFence, e desative o suporte nativo de PHP aqui do VS Code. Okay? E para fazer isso, pessoal, desativar essa funcionalidade interna do VS Code, vocês vão voltar aqui nas extensões e vão apagar. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho para você visualizar melhor, né? Então, só um minuto. Aí, opa, acho que exagerei um pouco. Então, você vai apagar essa digitação aqui no campo de busca e vai pesquisar por @built-in. Então, essa palavra indica algo como recurso incorporado, né? Recurso nativo do programa. Então, built-in espaço PHP. Então repara que vai aparecer dois recursos já nativos do VS Code, né, das extensões internas do VS Code, uma chamada de noções básicas da linguagem PHP, essa a gente vai manter, ok? Porque é ela que vai fazer com que comandos do PHP apareçam com cores diferentes dentro do VS Code, o que vai ser importante para você detectar, entender cada comando. Então essa aqui nós não vamos mexer.
Mas a de baixo, que é recursos da linguagem PHP, agora que nós temos o IntelliFence instalado, não tem necessidade dela continuar ativada. Ela vai conflitar com o IntelliFence. Quando eu falo conflitar, pessoal, entenda que se você digitar um comando lá dentro do arquivo PHP, vai aparecer duas sugestões desse comando, idênticas. Então, toda vez que escrever um comando PHP, um comando como, por exemplo, o comando echo, ele vai mostrar echo e vai mostrar embaixo echo de novo. Então, vai ficar sugestões duplicadas. Isso vai trazer confusão. Então, como o IntelliFence é muito mais elaborado para isso, né, tem muito mais recursos, os recursos nativos do VS Code, esses que eu estou passando o mouse aqui, nós vamos desabilitar agora. Ok? Então é só dar um clique em cima dele, em recursos da linguagem PHP, e aí você vai clicar no botão desabilitar para que esse recurso fique desativado. Então a partir de agora, né, dá um clique no botão recarregamento necessário, e a partir de agora é só o IntelliFence que vai assumir essa responsabilidade de sugerir comandos, sugerir códigos para você durante a digitação nas aulas. Tá legal? Bom, pessoal, em relação às instalações e configurações do VS Code, são essas, ok? Eventualmente, talvez a gente precise fazer um ou outro ajuste, né, uma configuração adicional, mas quando for o caso, né, durante as aulas, a gente volta e faz isso, tá legal? E esses ajustes que fizemos até agora são essenciais para um bom começo dentro do Visual Studio Code. Então dá um trabalhinho, né, tem que ir para lá, para cá, configurar, mudar, salvar, mas você também faz apenas uma vez e daqui para frente, se for necessário fazer outro ajuste, vai ser muito pontual, ok? Ajustes feitos, né, configurações acertadas, podemos voltar aqui então para o botão Explorador, saindo das extensões, né? E podemos voltar também lá no arquivo Informações PHP, né, um arquivo que nós criamos, mas ainda não produzimos nada dentro dele. E a gente vai usar esse arquivo simplesmente como um arquivo de teste para saber se está tudo ok mesmo, né? Tanto com Champ quanto com VS Code agora, né? E vamos aproveitar para escrever aí o nosso primeiro comando PHP aqui dentro do editor de código. Tá legal? Eu só vou aumentar um pouquinho mais o tamanho do texto, ainda estou com a impressão que ele está pequeno. Então vou voltar aqui nas configurações. Dessa vez eu pressionei Ctrl vírgula para ir direto. Tinha colocado o tamanho 22, eu vou aumentar para 26. E vamos ver se o tamanho está melhor agora. Legal, vou deixar esse tamanho. Talvez na próxima aula eu resolva aumentar de novo. Tá? Sempre tenho percepções diferentes sobre tamanho de código e, quando necessário, aumento ou reduzo a qualquer momento. E aí, dentro do Informações PHP, nós vamos escrever então a tag de abertura do PHP. E aí eu convido você a fazer uma pequena pausa de 10 segundos para tentar lembrar qual é o comando que representa a abertura do PHP. Nós discutimos lá no nosso primeiro encontro sobre os conceitos da linguagem, né? Então faz aí uma pausa de 10 segundos e tenta lembrar que comando é esse, ok? E aí, lembrou que comando que é? Nós usamos o sinal de menor, seguido de uma interrogação e a palavra PHP. Então isso aqui indica que a partir daquele ponto você vai começar a colocar comandos da linguagem PHP. Né? Notem que o VS Code ele já dá uma sinalizada ali em vermelho, né? Dando a entender que tem algo errado, mas é porque a gente não fez nada ainda. Né? E na verdade nem pode fazer exatamente aqui na frente da palavra PHP. Eu não posso simplesmente já sair escrevendo depois da letra P qualquer coisa. Né? Eu preciso pelo menos dar um espaço antes de prosseguir com o comando. Embora nesse caso aqui vale mais a pena dar um Enter mesmo, fazer os comandos a partir da segunda linha. E é nessa segunda linha então que nós vamos digitar o nosso primeiro comando aqui na linguagem, né? Fora a abertura. E esse comando é o php info. Detalhe,
Conforme eu vou digitando, e vocês também, notem que o programa já sugere ali esse comando, né? Então isso é efeito da extensão PHP IntelliFence que nós instalamos minutos atrás. Nesse caso você pode dar um Enter ou clicar em cima que ele já completa com o restante ali, no caso colocando, né, as letras que faltam e um par de parênteses também, já que isso aqui é uma função do PHP. É um recurso interno da linguagem. Ele ainda indica que tem alguma coisa errada, né, já que ainda não finalizamos a instrução. Você deve lembrar aí do nosso primeiro contato lá na aula conceitual sobre a linguagem, que todas as instruções PHP devem ser encerradas com o ponto e vírgula, né? E aí só a partir disso é que a sinalização vermelha ela some, ela não aparece mais no nome do arquivo, indicando que a princípio não há nenhum erro de sintaxe. Como o recurso de salvamento automático já está ativado, nem precisamos ter esse cuidado de sair pressionando o Ctrl S ou usando o comando arquivo salvar, né? O salvamento já está acontecendo. Vou fechar aqui o configurações, já que não estamos usando mais. E agora precisamos testar. Precisamos abrir esse arquivo informações PHP e ver o que aparece lá no navegador, né? Antes de fazer isso, pessoal, só lembrando um outro conceito que vimos também na aula inicial sobre a linguagem, existe o comando de fechamento do PHP, né? Que é o interrogação e o sinal de maior, mas como esse arquivo só tem PHP, não vai ter nenhum HTML dentro dele, nós podemos omitir esse fechamento. Podemos deixar só com a abertura e a sequência de comandos que serão interpretados. Tudo bem? E agora sim, pensando em como testar esse arquivo, né? E aí eu convido você a novamente fazer esse pequeno exercício aí de revisão, né? De tentar lembrar o que foi comentado na aula anterior. Né? Como é que eu testo arquivos através do servidor, através do XAMPP, né? Então para aí alguns segundos para tentar resgatar na memória como é que fizemos para testar lá no XAMPP aquele site exemplo, aquela pasta aulas PHP, né? Então vamos lá, faça esse pequeno exercício aí de lembrança. E aí, lembrou? Então se você lembrou bem ou lembrou parcialmente, né? E tudo bem se não lembrou nada, tá? A gente está bem no comecinho ainda, né? Temos uma boa jornada pela frente para entender claramente como as coisas funcionam. Mas basicamente o que é necessário é voltar lá no navegador e numa nova aba, muito provavelmente, né? Digitar o endereço do servidor, que é o localhost, ok? E aí é bom você testar, né? Verificar se o servidor está online, né? Se ele está em execução. Então, digita localhost e simplesmente dá um Enter. Se o seu XAMPP e o servidor Apache ainda estiverem em funcionamento, você não vai ver uma mensagem como essa. Você vai ver uma tela de boas-vindas, né, ao XAMPP com informações sobre ele. No meu caso aqui, nada carregou. Porque eu não estou mais com o XAMPP em funcionamento. Então, desde a nossa última aula, eu acabei parando o servidor, fechando o XAMPP, né? E por esse motivo, nada é carregado. Então, eu convido você, se isso estiver acontecendo, convido você primeiro a dar uma olhadinha aqui no próprio relógio do Windows, na barra de status, né? Clicando ali na setinha perto do relógio, ó, aqui, se aparecer um ícone laranja, né, com uma letra X, é porque você já está com o XAMPP, o painel de controle do XAMPP ali carregado. O servidor não está em funcionamento, mas o painel de controle está ali. Agora, se não estiver aparecendo, como é o meu caso, né, não está aparecendo nada, eu preciso ir lá no menu iniciar, abrir o XAMPP Control Panel, esse ícone aqui do programa, né? Então vou dar um clique em cima dele. E no painel que vai surgir, eu preciso dar um Start no servidor Apache. Aí sim a minha máquina novamente se tornará um servidor web, preparado para executar arquivos, pastas ali dentro. Ok? Eu vou voltar no navegador, vou atualizar a página. E agora sim, o localhost dashboard é carregado.
né, com informações sobre o champ. Mas não é esse dashboard que nós queremos carregar, né? Nós precisamos carregar a pasta aulas PHP. Então, em vez de localhost dashboard, nós vamos ter que digitar localhost /aulas PHP. Esse é o caminho correto. Então é isso que vamos fazer agora. Localhost /aulas PHP. Provavelmente até já vai aparecer para você aí no histórico, né? Já que na aula anterior nós fizemos um primeiro acesso a essa pasta. Então, entra nela. Da primeira vez a pasta estava vazia, agora não. Agora ela está com o arquivo informações PHP. Vamos dar um clique em cima dele e ver qual que é o resultado prático dessa funçãozinha chamada php-info. Você programou aí 2 linhas de código, vamos ver o que é interpretado e trazido aqui no navegador como resultado. Pode clicar em cima do arquivo 01 aí no seu navegador. Então, se tudo correr bem, você vai ver uma página bem grande, com uma grande tabela, né? Isso aqui é uma página com recursos do HTML, mas são recursos HTML que o PHP gerou através do servidor. E aí você vai ver a versão do PHP que está instalado aí na máquina através do champ e vai ver uma série de outras informações a respeito do PHP na sua máquina. Então isso é um sinal de que o servidor está funcionando, ele está conseguindo interpretar o código que você fez lá no Visual Studio Code e está conseguindo trazer um resultado sem erros aí na sua tela. Ok? Então, se você chegou até aqui com sucesso, maravilha, você está com a máquina preparada então para o decorrer das aulas de PHP. Não conseguiu, não se sinta frustrado ou frustrada, dá uma revisada, volta um pouquinho aqui na gravação da aula, vê se não faltou algum detalhe, né? Alguma instrução, alguma configuração. Em geral, os erros mais comuns são esquecer realmente de startar o servidor Apache no champ. Sem isso, nada funciona, né? E se deu algum erro mesmo, né? Uma mensagem diferente, então carregou, mas deu erro, né? Erro de sintaxe, confere a digitação. O PHP ele faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Funções, como é o caso do php-info, tem que ter os parênteses. As instruções que você programar precisam terminar com ponto e vírgula. Então são alguns detalhes que com o passar do tempo a gente vai pegando jeito, vai se acostumando e os erros tendem a reduzir. Ainda assim não está conseguindo, está dando errado, não chegou até aqui, manda uma mensagem, ok? Escreve aí nas perguntas do curso, né? Para que eu ou algum colega aí que também faça o curso possa te ajudar. Tá legal? Então é isso, chegamos ao final de mais esta aula. Agora já temos um ambiente de desenvolvimento preparado, já temos um editor de código com funcionamento correto. E nos veremos então na próxima aula, já começando para valer a programação com a linguagem. Ok? Mais uma vez obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.